fazer uma sequência de programas sobre como criar os filhos hoje. Seriam um polo de apoio aos pais e orientadores para que eduquem os filhos hoje de uma maneira mais fácil diante de tantos problemas que nós estamos verificando. O mundo mudou muito. Quando eu era criança, aconteceu uma coisa interessante. Eu adorava, porque sobrava só para mim, asinha de frango. Porque meu pai comia a coxa e a sobrecoxa de um lado, minha mãe a coxa e sobrecoxa do outro, meus irmãos mais velhos comiam o peito e o restante da carcaça. Sobrava asinha de frango. E eu esperei crescer e falei, agora sim, vai ser ótimo para mim, porque eu crescendo, eu vou poder comer coxa e sobrecoxa e o peito do frango. Aí vieram meus filhos. E o mundo mudou tanto que os filhos são mais determinados e um come a coxa e sobrecoxa, o outro a outra coxa e sobrecoxa e o outro comia a carcaça e o peito. Eu continuei comendo a coxinha da asa e a asa do frango. Então eu sou a geração coxinha de asa. Então os pais de hoje são essa geração coxinha de asa. E simplesmente o que sobra, eles cuidam dos filhos e os filhos acabam comandando a situação. E hoje, quando os pais trabalham com autoridade em cima dos filhos, eles têm que saber que a autoridade é necessária e importante. Mas o autoritarismo não. Já foi o tempo em que o pai fazia assim, com o dedo em riste para o filho. Hoje corre o risco de levar uma mordida no dedo, porque não se trata filho mais dessa forma. Mudou muito. Coisa mais comum do mundo de hoje é ver jovens cheios de direitos dizendo assim para os pais, né? Eu vou no conselho tutelar, eu vou fazer, tem Maria da Penha. Então esse tipo de coisa que acontece que muda. Então a autoridade, os pais não podem perder, mas o autoritarismo, eles têm que aprender a trabalhar de uma maneira diferenciada. Eles têm que entender que não é com o autoritarismo que eles vão conseguir comandar os filhos hoje. Então os filhos precisam de 2 patamares básicos, amor e limite. E o patamar do amor, ele é muito importante. O amor é aquilo que a grande maioria dos pais tem, e tem até em excesso, mas não estabelecem limites. E quando não acontece isso, surge uma cena que eu vi há pouco tempo, mandada a mim pelo WhatsApp, de um bebê. Gente, um bebê que mal conseguiu sentar. E esse bebê, ele pegava o celular da mãe e mexia. E quando a mãe tirou o celular dele, ele fez uma birra, bateu os pés, deitou de costas no chão, até que a mãe devolveu, e a mãe riu muito quando a criança simplesmente parou de chorar para poder manipular, então, o celular. Veja bem quanto isso é sério, gente. Essa mãe não sabe onde está se metendo, a enrascada que ela está se metendo, deixando o filho primeiro fazer o que quer, não estabelecer limite e usar o amor como dosagem única de criação para os filhos hoje. Isso não é assim que acontece. É claro que nós devemos tomar cuidado com a forma de falar. Eu me lembro de um caso em que o rapaz tinha um escritório e o movimento estava muito ruim, dificuldade econômica. Ele conversou com a esposa, recém-casado, para poder, então, dispensar a secretária e trabalhar sem secretária por questão de economia. E isso acabou acontecendo. A secretária foi dispensada e ele ficou trabalhando no horário de almoço, ele fazia banco, só que os clientes passaram a reclamar, começaram a falar assim, que na hora do almoço era importante que ele estivesse lá para que pudessem trabalhar com os assuntos deles que não tinham o horário diferenciado e tal. E ele chegou para a esposa e falou, vou ter que contratar outra pessoa. A esposa concordou. Só que ele disse, eu não vou poder registrar, vou fazer um acordo. E assim ele foi procurando até que apareceu uma jovem. E a jovem disse a ele que fazia faculdade, estava no penúltimo ano, que ficaria mais 1 ano e meio a 2 anos com ele, só que iria embora assim que terminasse o curso. Ele aceitou e ela foi, então, trabalhar sem registro. 15 dias depois, a moça passou mal e ela foi levada a um hospital. E no hospital ele teve que deixar um cheque calção, aquele cheque garantia, no valor na época de R$800. Então esse rapaz, ele pagou aquela importância e foi para casa e contou para a esposa o que havia acontecido com a secretária e que ele havia tido dificuldade. E deixou o cheque lá, mesmo estando sem dinheiro. Passou isso. No final da tarde,
uma enfermeira do hospital, amiga da mulher, foi até a casa dela e disse, olha, seu marido levou uma moça linda, uma modelo, e deixou um checão de R$800 para ela lá. O que bastou. Nervosa, irritada, a moça simplesmente pega o telefone e diz para o marido, venha para cá agora. Não, eu estou esperando um cliente, venha para cá já. Quando ele foi para casa, ela irritada falou para ele, então para ela você tem dinheiro, para mim você não tem, está apertada a coisa, etc e tal. Aí ele, no momento de não pensar exatamente a forma de falar, ele disse a ela, né, olha, não seja vagabunda, porque está difícil, ele reclamou. Quando ele falou isso, ela falou, vagabunda? Eu não sou vagabunda, você tirou da casa dos meus pais, muito bem, você sabe quem eu era, quem eu sou. E ele falou, bem, você está nervosa, e saiu. Ele voltou para o trabalho, o cliente o aguardava. Ele voltou à noitinha. Quando voltou à noitinha, não tinha nada dela mais lá. E ela pegou e ele falou, vou deixar ela descansar um pouquinho. No dia seguinte, ele foi, telefonou para o pai dela. Ela disse assim, né? Ela não atendeu o telefone, o pai atendeu o telefone e disse, o pai disse, minha filha não é vagabunda, minha filha não quer mais nada com você, já estou entrando com processo de separação. Dias depois, ele é procurado por um advogado e o advogado faz com que ele entre no acordo e assine a documentação. Irritado com aquilo que está escrito, ele assina. E houve a separação, por causa de uma palavra mal colocada. Hoje, esse casal se encontra escondido. Eles encontram escondidos, porque ela não tem coragem de falar para o pai que quer voltar com ele. E o rapaz não tem espaço para chegar e se aproximar do ex-sogro. Então veja bem a forma de falar, como é alguma coisa muito importante e pertinente. Em relação a filho, nós temos que aprender a falar com diretividade, falar com firmeza, mas ao mesmo tempo elogiar. Pequenos elogios fazem a diferença na produção do nosso filho. Fique com isso na cabeça. Elogiar o filho é fundamental para o desenvolvimento, crescimento e aumento de responsabilidade dele. Eu vou a um pequeno intervalo, volto já já com a segunda parte, revisando o tema e mostrando como é que nós podemos criar os filhos hoje de uma forma diferenciada e melhor. Clínica Paulo Guazelli, especialista em psicologia clínica, psicoterapeuta, hipnoterapeuta, pós-graduado em psicopedagogia clínica, teólogo licenciado em estudos sociais. Paulo Guazelli atende na Rua Palmares, número 52, no centro de Assis. Nós dissemos na primeira parte a respeito de autoridade, autoritarismo, a forma de falar, estabelecer amor e limites em relação aos nossos filhos. Eu me lembro do Cláudio, um jovem de 16 anos, que frequentava o meu grupo de jovens. Como ele desapareceu, o Cláudio era um líder, eu fui até a casa dele. Quando eu cheguei, a família me convidou para tomar a refeição. E eu sentei à mesa com eles. E depois disso, o Cláudio, o tempo todo fechado, sisudo, levantou de repente e foi para o quarto e ficou deitado. Eu levantei, fui até o quarto dele e disse, tudo bem, Cláudio? E lá estava tocando uma música, ele gostava muito de vinil, tocando um rock bem pesado. E eu disse para ele, que música bonita, para poder chegar até ele. Ele falou, gostou, foi lá e tirou de uma vez, raspando a agulha no disco. Falou, é seu. Eu falei, mas sem uma dedicatória? E o Cláudio puxou uma gaveta, abriu a chave da gaveta, puxou a gaveta,
para poder pegar uma caneta. E eu vi um revólver dentro da gaveta. Falei, Cláudio, o que é isso? Ele abaixou a cabeça, eu saí do quarto, fui até a cozinha, o pai e a mãe sentados à mesa. Eu disse, o que está acontecendo? Eles falaram, nada, está tudo bem aqui em casa. O Cláudio veio chegando com a mão para trás. E o Cláudio, tudo bem? Mãe, você não tem tempo, é só televisão, novela, fofoca, telefone. E pai, você, com essa outra pessoa que você tem aí fora, vocês não lembram que eu existo. E naquele dia, aquela família conversou com um revólver sobre a mesa. Eu espero, meu amigo, minha amiga, que você consiga conversar com seus filhos sem a necessidade de ter um revólver sobre a mesa.